Cláudio Aparecido da Silva. Primeiro, obrigado por atender a gente. Parabéns pelo evento, pela palestra. Agradecer o momento, a possibilidade de estar aqui, né, falando com o Portal Porquê. Para mim é uma satisfação estar dialogando com vocês aqui. Tenho um carinho e um respeito muito grande pelo trabalho que o Portal realiza aqui na cidade, na região. Então, destacar a relevância do trabalho que vocês fazem, que é de um jornalismo sério, um jornalismo comprometido com a verdade, e isso é fundamental, por isso que eu estou aqui, inclusive. Cláudio, até ontem você era o ouvidor das polícias do estado de São Paulo. Sim. Ontem, pelo menos nós fomos pegos de surpresa com a nomeação de um substituto, faltando, se eu não me engano, 5 dias para o prazo acabar, quer dizer, o governador poderia esperar até o dia 23, se eu não me engano, né? Isso. Mas acabou nomeando ontem o Mauro Caseri, né? Você era o nome mais cotado para ser reconduzido ao cargo. Seu nome estava em primeiro na lista tríplice. Você tinha, se eu não estou enganado, um número maior, inclusive, de votos. Sim. Né? E como que você recebeu essa notícia? Primeiro dizer que eu recebi a informação, né, a decisão do governador com muita tranquilidade, né, com muita clareza de que o mandato tem começo e tem fim. Para mim isso não tem nenhum problema. Inclusive a decisão do governador é uma decisão respeitando a lei, né? A lei determina que tem que ser uma lista tríplice e que essa lista seja eleita pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. Então, ele elegeu um dos 3 da lista tríplice e eu entendo perfeitamente. Agora, eu tenho certeza absoluta que a escolha do governador é baseada no trabalho que a gente fez, né? E é por isso que eu tenho dito para as pessoas que, para mim, isso é um troféu, né? A gente saber que tem um governo que é autoritário, saber que tem um governo que é truculento, um governo que, em razão desse autoritarismo, dessa truculência e da legitimação desse estado de coisas que a gente tem acompanhado, ele perdeu o controle da tropa, né? Perdeu o controle da polícia. Infelizmente, esse governador, ele se diz arrependido, faz uma autocrítica, né, pública em relação à política de segurança pública que ele está implementando no Estado, mas ele não toma nenhuma medida efetiva, né, que aponte para essa autocrítica, para colocar essa autocrítica dele em consonância com os atos dele, né? Então, os atos dele, infelizmente, ainda legitimam essa política, porque ele mantém um secretário de Segurança Pública que, infelizmente, não tem estatura para o cargo, é um secretário que desrespeita, inclusive, tradições da própria Corporação Polícia Militar, a qual ele pertenceu, né? Então, infelizmente, eu não posso dizer que existem sinais de que o governador efetivamente se arrependeu, se arrepende ou vai mudar a lógica dessa política. Então, eu acredito que eu não sou mais ouvidor hoje porque eu fiz um trabalho exatamente o contrário, né? Não um trabalho de legitimação das atrocidades cometidas pela polícia nos últimos 2 anos, um trabalho de enfrentamento disso, né? Um trabalho de contraponto a isso, de denúncia dessas arbitrariedades, de suscitação das autoridades, como o Ministério Público, por exemplo, que devem atuar. Eu denunciei o desmonte da Corregedoria, que é o órgão correcional da própria polícia. Eu denunciei as várias arbitrariedades cometidas, né, as legitimações através das notas e das manifestações da Secretaria de Segurança Pública dos atos irregulares e ilegais praticados pela polícia. Fizemos um enfrentamento com muita firmeza às operações policiais no estado de São Paulo. Temos atuado, né, nós atuamos junto ao STF no sentido de ofertar para o ministro Luiz Roberto Barroso informações e contextualizações para que ele pudesse atuar num processo que diz respeito ao uso ou não das câmaras corporais. Então, a gente acaba recebendo a decisão do governador como um troféu mesmo de premiação por esse trabalho autônomo, independente, que acolheu as pessoas e que ofertou para a população do estado de São Paulo, diante de tamanha barbárie que está ocorrendo no estado, um acolhimento, um órgão com autonomia e independência para poder fazer enfrentamento a esses desmandos, né?
você falou do secretário Guilherme Derrite, que é sorocabano, aliás, e você mencionou a falta de estatura dele para o cargo. Ele foi expulso da rota, né? Ele ainda é investigado também por mortes. O que eu sei é que ele teve 16 casos de mortes envolvendo ele, um policial recruta, né? Quando ele deixa a polícia na ativa, ele ainda era tenente, né? Uhum. Ele foi a capitão na reserva, porque os policiais ganham uma graduação a partir da reserva. Então, é muito importante a gente analisar essa passagem do Derrite pela polícia, né, a partir dos feitos dele na polícia e comparar esses feitos dele na polícia com os feitos dele como secretário. Na prática, o que ele está fazendo é transformando em política pública a postura operacional que ele teve. Então, hoje eu diria para você que a política pública de segurança pública do Estado de São Paulo é uma política de morte. Em declarações para a imprensa, ontem mesmo, o Mauro Caseri falou que ele era seu secretário de gabinete, chefe de gabinete. E ele disse que os princípios dele são os mesmos que os seus e que vai continuar o trabalho que você vinha desenvolvendo à frente da ouvidoria. Vocês têm essa boa relação? Você confia que esse trabalho vai continuar? Eu conheço o Mauro Caseri. O Mauro Caseri é uma pessoa que tem uma história incrível na luta por direitos humanos. Ele é um dos impulsionadores do debate que originou o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele é uma pessoa que tem uma vida dedicada à luta por direitos humanos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Mauro Caseri vai fazer um trabalho sério e aguerrido à frente da ouvidoria da polícia, de defesa do Estado Democrático de Direito, de defesa de uma polícia justa, igual e cada vez mais fraterna, né? Uma polícia que cada vez mais aperfeiçoe o seu funcionamento e a sua atuação. Eu acho que, lógico, o Mauro tem um perfil, tem outro perfil, né? O Mauro é de uma outra geração que a minha, então, muito provavelmente, deva ter mudanças de perfil. Mas, do ponto de vista do enfrentamento que deve ser feito e da forma, com a seriedade que o trabalho precisa ser feito, eu acho que o trabalho que o Mauro vai fazer é um trabalho bastante louvável e que a gente aguarda com muita expectativa, né, que seja um ótimo trabalho. Qual o peso que a instituição, que o órgão ouvidoria tem hoje no governo, quer dizer, o quanto ele consegue influenciar, orientar políticas de segurança e qual deveria ser esse peso pela lei? A ouvidoria da polícia, ela é um órgão que está dentro do sistema de segurança pública. Se a gente for observar a lei diz que ela é um órgão auxiliar ao gabinete do secretário de Segurança Pública, então a gente está dentro do gabinete, nós estamos no mais alto posto, né, da estrutura, da hierarquia da política de segurança pública, segundo a própria lei determina. Ocorre que, infelizmente, o governo que aí está é um governo que não tem familiaridade com questionamento, não tem familiaridade com possibilidade de contraponto. Isso dificulta o trabalho da polícia, da ouvidoria, né? Dificulta o trabalho da ouvidoria da polícia e faz com que esse governo e esses gestores que aí estão, inclusive, criem ferramentas e mecanismos de propiciar essa dificultação, né? Mas a ouvidoria da polícia deveria ser um órgão que não tivesse qualquer restrição de acesso à documentação, informações, boletins de ocorrência, inquéritos e etc., dados da própria segurança pública, né? Deveria ser dessa forma. Hoje no ambiente... Não, hoje não. Hoje a gente tem muita dificuldade de atuação, né? A gente trabalha num prédio insalubre, que nós temos um projeto de reforma que o secretário sequer tomou conhecimento dele. O secretário não nomeou o Conselho Consultivo do Ouvidor, que é uma prerrogativa por lei do ouvidor, vai tomar um processo de improbidade administrativa no próximo período, que a gente está preparando, e o secretário tem atuado com muita truculência. Então, ele tem dificultado o quanto que ele pode dificultar, porque ele é uma pessoa que não quer que a verdade dos fatos venha à tona. Por quê? Porque a verdade dos fatos vai incriminá-lo. Você chegou a falar em uma tentativa de desmonte da ouvidoria pelo governo, né, a intenção do governo de criar uma ouvidoria paralela.
Por outro lado, você também chegou a mencionar em entrevistas sobre uma dificultação do trabalho da corregedoria. Como que isso se dá na sua visão? Há algum tempo atrás, a gente, vivenciando aquele ambiente das apurações relacionadas à Operação Escudo, houve por parte dos batalhões onde os policiais atuavam, né, os policiais que tiveram, que acabaram se envolvendo em mortes decorrentes de intervenção policial no âmbito da Operação Escudo, eles acabaram, nos seus respectivos batalhões, tendo alguns arquivamentos de inquéritos policiais militares relacionados a essas mortes, né? Houve um questionamento do Ministério Público e o subcomandante-geral, ele determinou que a Corregedoria de São Paulo avocasse todos os casos e desarquivasse para uma nova apuração em razão do questionamento do Ministério Público. O secretário de Segurança Pública, num rompante de fúria, o que fez? Ele fez uma movimentação que envolveu 34 coronéis. E ele mudou toda a direção da polícia, com exceção do comandante-geral, entre eles o corregedor. Nessa mesma toada, o secretário de Segurança Pública determinou que o corregedor da polícia ele não poderia abrir qualquer investigação contra policiais se não pedisse permissão para o subcomandante-geral, o que é um absurdo, uma vez que a corregedoria, com o caráter que ela tem de órgão correcional e de atuação técnica, ela não pode estar submetida a ninguém e ela precisa ter autonomia e independência para poder fazer as apurações que lá chegam. Então, esse é um caráter do desmonte da corregedoria, né? É importante dizer que também com essa movimentação que o secretário faz, ele muda de forma absurda, né, uma tradição da Polícia Militar que é uma tradição não só da Polícia Militar, mas do ambiente militar, que é que o tempo é patente. Então ele pega coronéis recrutas e coloca para comandar coronéis mais velhos, né, que tem mais tempo de casa que esses coronéis. Então, ele desrespeita também uma tradição da Polícia Militar. E isso faz com que toda a corporação enxergue isso e receba isso como senha, né, para a sua atuação. Então, nós temos aí uma série de questões que envolvem essa postura, né, absurda do secretário e que tem descaracterizado em muito a atuação, o profissionalismo, né? Esses coronéis que foram movimentados e acabaram saindo, eles tinham uma postura de muita institucionalidade, né? Eles tinham uma postura de defesa da instituição e de atuação institucional da própria polícia. Eram coronéis que defendiam o uso das câmeras corporais, eram coronéis bastante alinhados com essa perspectiva tecnológica que tem resultados incríveis, né, na política de segurança pública do Estado. Houve um certo rompimento de ciclo, devolvendo a polícia para tempos sombrios, né, tempos passados que a gente não gostaria mais de reviver, né? A Ouvidoria Paralela já foi publicada em Diário Oficial, ele publicou através de resolução, né, do secretário de Segurança Pública. É importante que se diga que uma resolução ela tem um poder legal muito abaixo de uma portaria, muito abaixo mais abaixo ainda de um decreto e mais abaixo ainda de uma lei, como é o caso do mecanismo legal que criou a Ouvidoria da Polícia, né? Nessa portaria, nessa resolução, ele afirma que não há contraposição de funções, mas quando a gente vai analisar o decorrer de todo o texto da resolução, a gente percebe que tem sim uma série de contraposições de funções e de tentativas de fragilização do trabalho da Ouvidoria da Polícia, né? Eu atribuo essa postura do secretário à truculência costumeira que ele que ele usa no cotidiano da vida dele, no cotidiano da atuação dele como secretário de Segurança Pública, né? Ele tenta, com isso, além de deslegitimar e desqualificar o trabalho que é feito há 30 anos pela Ouvidoria da Polícia, mas, para além disso, ele tenta colocar na cabeça das pessoas uma certa confusão.
Então, à medida que as pessoas procuram a ouvidoria e não acessam a ouvidoria correta, eles não vão tendo o resultado que eles esperavam do trabalho daquele serviço público e vão descredibilizando a ouvidoria, o que faz com que crie uma confusão mental nas pessoas e isso desqualifica, né, e deslegitima cada vez mais e desacredita, né, fundamentalmente o trabalho que a ouvidoria faz há 30 anos, que é um trabalho de imensa contribuição para o debate de segurança pública na sociedade. E a ouvidoria paralela não é interessante nem para os policiais. Nós temos vários policiais que nos procuram reclamando de perseguições internas, reclamando de violações de direitos humanos que sofrem, mulheres policiais que são violadas e sofrem assédio sexual, policiais que estão perto de aposentar ou já deveriam ter aposentados, que vão na ouvidoria buscar a reclamação do seu tempo para poder fazer as devidas providências, tomar as devidas providências em relação à sua aposentadoria. Então, isso tudo estará comprometido se prosperar essa ideia de ouvidoria paralela, né? Então, é importante que se diga que quem perde é a sociedade, mas também quem perde é a polícia com essa ouvidoria paralela. Isso é interessante, quer dizer, a ouvidoria tem esse papel, além de ouvir a sociedade, o que ela pensa sobre a polícia, seja denúncia, reclamação, eventualmente elogio, também, a ouvidoria também tem o papel de ouvir os próprios policiais. Sim, sobre o que eles pensam. A ouvidoria tem que ser um órgão equilibrado. A ouvidoria, em hipótese alguma, ela pode ser um órgão que atue contra a polícia. Não, é o contrário. A ouvidoria ela atua a favor da polícia, a favor da boa polícia, a favor do aperfeiçoamento da polícia cada vez mais. A ouvidoria precisa ser uma ponte entre a sociedade e a polícia, né? A polícia presta serviços extremamente relevantes para a sociedade que a gente precisa reconhecer, né? O devido processo, o devido serviço de segurança e proteção das pessoas. A polícia nos últimos 10 anos atuou em algo em torno de 30 mil partos, socorrendo, ajudando ou fazendo propriamente os partos. Então, a polícia ela é fundamental. No âmbito do Estado. No âmbito do Estado de São Paulo. A polícia é fundamental, ela é uma instituição importantíssima do nosso Estado, né? Agora, o que a gente precisa é que ela, primeiro, esteja aberta ao debate, ao diálogo e às críticas que a sociedade pode ter ao trabalho que ela faz, disposta a aperfeiçoar o seu trabalho, né? E próxima da população que hoje, em muitos aspectos, a gente corta o coração, dói na gente, quando a gente encontra uma pessoa que diz, eu confio mais nos bandidos do que na polícia, né? A gente não quer essa sociedade, a gente quer a sociedade que a polícia esteja próxima e que confie na polícia efetivamente, porque a polícia é uma instituição do Estado Democrático de Direito. Você mencionou na palestra a criação da Polícia Militar, né, que foi logo depois do AI-5. Né? Aí você tem uma trajetória, durante a ditadura militar, teve evidentemente casos, né, de violência policial. Depois você teve, na sequência, né, publicações como Rota 66, também falando sobre violência policial. Agora, mais recentemente, tem o advento das novas tecnologias, o acesso das pessoas ao celular. Então, evidentemente, mais casos se tornaram públicos. Mas o fato é que a truculência no meio policial sempre existiu, né? O problema é o formato da polícia, quer dizer, como resolver isso a fundo de vez? Eu avalio que o problema é a origem da polícia, né? Como eu disse lá em cima, na nossa conversa, naquela roda de conversa com as pessoas, nós temos uma polícia que ainda é originada de um decreto da ditadura militar, que é o decreto 667/69, né? Esse decreto, ele faz uma submissão no seu caput, antes da gente receber lá a norma efetiva, né? Os artigos, os parágrafos da norma legal, ele tem uma submissão no caput do decreto ao ato institucional número 5, que é o ato mais violento da ditadura contra os civis, né? Então, a partir daí você já tem noção do porquê que a gente convive com uma polícia tão violenta, né? Uma polícia que ataca tanto as pessoas, né? E que enxerga as pessoas como inimigo, né? Então, o
decreto 667/69, ele ainda está em vigor. Ele ainda dá base para a formação das nossas polícias. Mesmo na democracia. Mesmo na democracia, mesmo depois de passados tantos governos democráticos, né? Alguns, inclusive, democráticos e populares, mais progressistas, né? Então, a gente percebe que a polícia foi criada como força auxiliar do Exército, submetida ao AI-5, né? Submetida ao AI-5, que é o ato mais violento dos militares contra os civis. Então, isso é uma distorção histórica e uma distorção que precisa ser corrigida imediatamente. Eu acho que nós vivemos num ambiente muito propício atualmente para a gente fazer esse debate com profundidade, né? E fazer com que a gente tenha efetivamente uma base legal de criação e de originação das nossas polícias, né? Além da base legal para a educação dessas polícias, formação delas, basicamente, mais qualificada e mais dentro da realidade que a gente vive. Para assim a gente conseguir fazer um movimento de aproximação da polícia com a sociedade, aproximação da sociedade com a polícia, criação de mecanismos que possam ofertar para a população a participação na formulação da política pública e fazer com que a gente tenha a melhor polícia que a gente possa ter nesse país, que é um país lindo, é um país rico, é um país de população solidária, de população extremamente acolhedora e não merece ter uma polícia que promova a desordem ou a barbárie. Cláudio, você falou na palestra em desvalorização da polícia pelo Estado, né? Vários tipos de desvalorização, inclusive salarial, né? Como isso se dá e também como criar nessa polícia uma cultura de respeito aos direitos das pessoas? Eu acho que é fundamental a gente entender que, primeiro, policiais são seres humanos. Se policiais são seres humanos, eles são vidas que precisam ser valorizadas também, né? E também são seres detentores de direitos humanos. A gente sabe que no interior das corporações policiais, especialmente das corporações policiais militares, existe uma grande desigualdade que nos leva a crer que existe dentro das polícias uma casa grande e uma senzala. A casa grande são os oficiais, que representam 3% das corporações, e as senzalas são o local onde estão as praças, né? Soldado, cabo, sargento. É importante a gente ter essa dimensão de separação interna, né? Que faz com que a Casa Grande atue de forma muito vil contra a senzala, né? Especialmente no que diz respeito às respostas quando se tem algum desvio de conduta, de que a polícia corta na carne, sim, corta. Tem muito policial sendo demitido, é verdade. Mas por que só praça é demitido? Por que só se corta na senzala, nunca corta na Casa Grande? Então, é necessário que a gente repense essa lógica e repense essa estrutura. Essa estrutura é uma estrutura que, infelizmente, ela não dá conta das respostas para a sociedade moderna, né? Então, é muito importante que a gente pense uma polícia valorizada, com um plano de carreira efetivamente, né? Valorizada salarialmente. Nós temos, em São Paulo, uma das polícias menos valorizadas do Brasil, né? Nós temos uma das polícias... A nossa polícia é mais mal paga do que a polícia de Pernambuco, do que a polícia da Paraíba, do que a polícia de Santa Catarina, do que a polícia de Brasília, do que a polícia de Minas. Então, a gente precisa reorganizar isso, reequilibrar isso, né? Nós precisamos ter uma polícia cada vez mais valorizada para também atrair melhores quadros para essa polícia. Nós precisamos ter política de valorização e estruturação de carreiras, uma política efetiva de atenção integral à saúde mental desses policiais. Nós precisamos ter política de proteção social para as famílias desses policiais. Então, nós estamos falando aqui de uma série de medidas que precisam ser tomadas de valorização e de atração de novos quadros para essa polícia que possa tornar essa polícia cada vez mais qualificada. Então, é muito importante que a sociedade se envolva nesse debate o quanto antes e de forma massiva, no sentido de colaborar conosco na construção desse diagnóstico e no apontamento de saídas para essa questão tão relevante que é a valorização
da polícia, para que a polícia possa, assim, também valorizar a sociedade, enxergar a sociedade também como detentora de direitos, né? Quando você não tem o seu direito respeitado e preservado, é muito difícil que você reconheça o direito do outro. E hoje o que acontece com a polícia é exatamente isso. A polícia não tem, especialmente por parte da estrutura da polícia, um respeito aos seus direitos humanos. Isso faz com que a polícia não reconheça os direitos e os direitos humanos da população como um todo.